CBN em Ação Live 2020. Realização: Grupo RCN de Comunicação e CBN Campo Grande. Patrocínio: São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida, Sistema FamaSul, Concessionárias Ford, Automaster e Monza, Hospital Proncor, Sistema OCB-MS e Unigran EAD. O Grupo RCN de Comunicação é um dos pioneiros no estado em adotar o conceito Omnichannel, explorando os perfis e potenciais de comunicação de cada plataforma. O RCN CBN em Ação Live é um projeto que nasceu para contribuir, nasceu para fomentar e para debater vários assuntos importantes para a nossa economia, proporcionando aí uma ajuda, um impulso na construção de atividades empresariais dos mais variados setores da economia. E este ano, por conta da pandemia, do coronavírus, que desafiou tantas pessoas, tantos negócios, estamos online, ok? Estamos de forma virtual trazendo esse debate para vocês. Vamos apresentar agora, antes dessa live, olha, representando o sistema FamaSul, que é a Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, o vice-presidente Luiz Alberto Moraes Novaes. Luiz Alberto, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Ginês. É um prazer estar com vocês, parabenizando aí a CBN pelo trabalho que tem realizado aí, informando as pessoas, principalmente as pessoas ligadas ao agro aí. O prazer é nosso, a gente agradece a participação do Sistema FamaSul nesse projeto, que é o RCN e o CBN Live em Ação. E representando o Grupo RCN de Comunicação, o jornalista e apresentador do CBN Agro, o Éder, seja bem-vindo, boa noite. Olá, Ginês, boa noite a você, boa noite também aos amigos que nos acompanham nessa transmissão. Prazer imenso participar dessa live tão importante, já que a CBN Campo Grande é a rádio oficial do agronegócio no Mato Grosso do Sul. Perfeito. E representando a OCB-MS, que é o Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras, aqui em Celso, mais uma vez, muito obrigado pela companhia, seja bem-vindo. Boa noite, Ginês, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento. Meu cordial boa noite ao Dr. Roberto Rodrigues e parabenizar mais uma vez. Roberto Rodrigues, que tem uma ligação conosco bastante forte e antiga. Boa noite a todos. Muito obrigado, a gente vai conversar daqui a pouquinho. Representando a Unigran, o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unigran EAD, o Reginaldo José da Silva. Boa noite, Ginês, boa noite a todos os colegas da bancada. É uma alegria muito grande, nós da Unigran, e principalmente a minha pessoa, poder estar participando de um momento tão especial como esse, falar do agronegócio, falar da riqueza que esse Estado e que esse país traz em termos de desenvolvimento econômico, socioeconômico para a nossa região. Isso é muito importante, muito feliz aí, cumprimento a todos os colegas de bancada e acredito que vamos ter um excelente, aliás, um belo encontro na noite de hoje. Muito obrigado, Reginaldo. Representando seja os participantes e também de quem está acompanhando a nossa live hoje, quero cumprimentar o ministro. Boa noite, ministro. Seja bem-vindo ao projeto RCN CBN em Ação Live 2020. E a fala agora está com o senhor. Fique à vontade. Boa noite. Boa noite, Inês. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço muito a vocês todos. Sobretudo encontrar alguns velhos amigos aqui que a pandemia, a geografia e o tempo acabam afastando. Meu querido amigo Celso Regis, grande secretário Eduardo Riedel, Luiz Alberto, que tem um irmão, muito obrigado, e pela atenção de quem está nos ouvindo também, muito obrigado. Ginês, o que foi me solicitado é falar um pouquinho sobre a perspectiva do agronegócio brasileiro e a inserção do Mato Grosso do Sul nesse cenário. Eu vou começar dizendo o seguinte: quando o século XXI abriu, na alvorada do século XXI, ficou muito claro que o maior desafio da humanidade, nesse século, seria compatibilizar a oferta de alimentos com qualidade a uma população que cresce no mundo inteiro com a preservação dos recursos naturais. Esse era o desafio central da humanidade. Tanto é verdade que a própria ONU, cujo papel precípuo é tentar garantir a paz no mundo inteiro, levantou um programa dizendo que até 2050
a oferta mundial de alimentos precisava crescer 60% para alimentar os 9 bilhões e 700 milhões de terráqueos que existiriam naquele ano. Então, a própria FAO, que defende a paz, se preocupou com o segurança alimentar como o único mecanismo de garantir a paz. Não há paz onde houver fome. Então, esse era o cenário no início do século. E a pandemia, Inês, complicou mais esse processo ainda, porque a pandemia colocou 2 temas no cenário de médio e longo prazo para o futuro, centrais, que são segurança alimentar e sustentabilidade. De modo que a questão do meio ambiente ganhou uma dimensão muito mais relevante do que tinha no passado. Séria, e que vai ficar muito tempo na frente da gente, porque a juventude do mundo inteiro quer cuidar do ambiente. A juventude que está aí hoje, com 20 anos, 18 anos, 25 anos, vai ficar mais 40 ou 50 anos no poder no mundo inteiro. De modo que o tema meio ambiente será um tema absolutamente fundamental. E graças a Deus que a juventude está cuidando disso, que é preciso que se preocupe mesmo com bastante ação em relação a isso. 31 de agosto passado, o Brasil foi um dos poucos países do mundo que aumentou as exportações agrícolas. A maior parte dos países reduziu, alguns decidiram não exportar nada por causa da segurança alimentar das produções de alimentos. O SDA fez um estudo mostrando o seguinte: não olhar 50 anos como a ONU fez, porque com as tecnologias que estão surgindo aí, com a profundidade das inovações que estão surgindo, qualquer previsão acima de 10 anos fica meio temerária. Então, o SDA fez um estudo, secundando o estudo da OCDE e da FAO, dizendo o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de alimentos precisa crescer 20%, para que não falte comida para ninguém no mundo inteirinho. Parece fácil. 20% em 10 anos, 2% por ano, fazendo uma simplificação aritmética. Mas não é fácil, não. Porque os Estados Unidos vão crescer no máximo 10%. O Canadá, 9%. A União Europeia cresce 12%. País da Eurásia, China, Índia, Rússia, Ucrânia, em torno de 14%. A Oceania, 9%. Ninguém cresce 20%. Então, o SDA diz o seguinte: para que o mundo consiga crescer 20%, o Brasil tem que crescer 40%. Então, é um cenário interessante, porque é de fora para dentro. O mundo que sempre teve preocupações com o Brasil, continua tendo, vamos falar sobre isso mais na frente, está pedindo ao Brasil aumente a sua oferta de alimentos em 10 anos, em 40%, para que o mundo aumente a metade e não falte comida para ninguém no planeta inteirinho. Por que o SDA coloca essa perspectiva, assim como o CDE e assim como a FAO? Por 3 razões principais. Primeira, nossa tecnologia tropical sustentável. Segundo, terra disponível que nós temos. E terceiro, gente capaz em todas as cadeias produtivas do agronegócio. Sobre tecnologia, eu não vou tomar o tempo de ninguém, porque os números são conhecidos, eu vou citar um número apenas. Do Plano Collor até hoje, o Plano Collor foi no dia 15 de março de 1990, portanto faz 30 anos que teve o Plano Collor. Então, nesses 30 anos, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 74%. E a produção de grãos cresceu muito mais, cresceu 342%. Ou seja, a produção de grãos cresceu mais de 4 vezes o que cresceu a área plantada. E foi isso, tecnologia. Tecnologia gerada nas áreas de pesquisa, públicos, privados, nacionais, estaduais, e os produtores rurais incorporaram isso corajosamente, deram saltos espetaculares. Né? Tanto que hoje nós cultivamos no Brasil 66 milhões de hectares com grãos. Inclusive uma safra esse ano recorde de 254 milhões de toneladas. Mais um recorde, por sinal. Cada ano um recorde novo na área de grãos. E também outras culturas. Mas, se nós tivéssemos hoje a produtividade por hectare que tínhamos no Plano Collor em 1990, nós íamos precisar de mais 103 milhões de hectares para colher a safra desse ano. Ou seja, a nossa tecnologia é tão sustentável e tão espetacular que ela poupou 103 milhões de hectares de desmatamento ou de qualquer tipo de atividade, porque a área cultivada aumentou fortemente a produtividade, garantindo uma situação de abastecimento normal. E não é só grão, carne também. Carne, os números são fantásticos. Né? A produção de frangos, no mesmo período, cresceu 491%. Isso aqui mostra que todas as plantas cultivadas no Brasil, de alface ao eucalipto, ocupam só 9% do nosso território. 9%. E que mais 21% são de pastagem. Agora que nós temos
todas as fazendas no Brasil, todas as fazendas no Brasil, com qualquer atividade rural, com 30% do território. Uma característica, nós continuamos aumentando a produtividade sistematicamente, de modo que vamos reduzir a demanda por novas áreas. Aliás, nós temos 66% do território ainda com plantas com floresta nativa. 66%. 2/3 do território brasileiro ainda são cobertos com planta nativa. Desses, 26% estão nas fazendas do brasileiro, que não ganham nada por isso. Então, de fato, nós temos tecnologia sustentável e nós temos terra disponível para crescer. E temos gente. Olha, esse é um negócio impressionante. Eu ando, agora não que é muito, né? Mas eu ando muito pelo Brasil, pelo mundo todo, por causa desses conselhos que participo. Participo hoje de 25 conselhos diferentes, incluindo alguns internacionais, na área de academia particularmente. Quando eu mostro esses números lá fora, todo mundo fica bestificado. Mas tem um número melhor ainda. No Brasil, a idade média do produtor rural brasileiro cresce muito pouco, porque eu vi numa onda de jovens para o campo, que na Europa e na Ásia não vai de jeito nenhum. A onda lá é de ir embora do campo, e aqui não vem vindo. E outra, uma juventude habilitada a mexer com a questão central da tecnologia, que é a conectividade, que nós, os velhinhos aqui, não sabemos fazer, mas os jovens sabem com competência. Então, nós temos terra disponível, tecnologia e gente capaz. Além disso, obviamente, os mercados cresceram muito lá fora, próprio negócio. Nesse ano mesmo, com a pandemia, provavelmente o PIB brasileiro vai cair 5%, mas o agronegócio cresce 2,5%. Cairia muito mais o PIB brasileiro. Nós temos sustentado. E outra, empregos. O agronegócio gera 20% dos empregos do país inteirinho. E com uma característica interessante, os empregos estão melhorando de valor. Por quê? Com a tecnologia nova, em gestão, equipamentos, mecanização, é preciso gente mais preparada, mais evoluída. E com isso estamos não só não demitindo, como gerando uma massa salarial melhor do que os demais setores da economia brasileira. O agronegócio realmente tem sido uma coisa espetacular. Ficam duas perguntas. Nós podemos crescer 40% em 10 anos? Resposta: sim, podemos. Por quê? Porque as características que nos trouxeram até hoje continuam. A tecnologia continua evoluindo, continuamos com terra disponível, o pessoal que trabalha é a mesma coisa, cada vez mais jovem, mais eficiente, mais capaz, e os mercados estão crescendo também lá fora. Nesses primeiros 8 meses do ano, exportamos mais do que o ano passado, em que não tinha pandemia nenhuma. Quer dizer, os mercados são demandantes, continuam demandantes. Hoje é a China, grande mercado nosso. Amanhã, Indonésia, Filipinas, Malásia, a própria Índia, países africanos, América Latina. Enfim, o cenário demandante é um cenário que tende a crescer. Portanto, nós podemos crescer 40%, que as condições que nos trouxeram até agora continuarão mais alguns anos. Aí vem a segunda pergunta. Nós vamos crescer 40%? Aí já não é uma coisa tão fácil de responder. Por quê? Porque nos falta uma estratégia. Falta uma estratégia adequada para a gente ter esse tipo de coisa funcionando de maneira da melhor maneira possível, né? Que estratégia é essa? Bom, primeiro, logística de recursos do Brasil. Para os fundos estão indo embora, porque essa segurança jurídica precisa ser conquistada efetivamente com uma ação parlamentar eficiente e com base na ação do governo também. Agora já tem uma proposta de reforma tributária no Congresso, que ainda não é completa, ainda faltam algumas informações sobre ela. Então, foi uma corrida muito grande para chegar onde precisava. Pois ela conseguiu o plano de safra maravilhoso e conseguiu colocar recursos no seguro rural, que é a base do processo. Só que a gente tem que entender claramente, no Brasil não está muito claro isso ainda. O apoio ao agricultor não é porque ele é bonito, porque ele é simpático, é porque ele garante alimento para a população urbana, que é majoritária. A população urbana que passa fome derruba o governo. Então é fundamental compreender isso. O seguro rural, o crédito, a proteção ao serviço alimentar, só é factível com o agricultor tendo renda e ficando na atividade dele estável. Então é importante considerar isso. Por isso que o seguro rural é fundamental. O seguro, o crédito virá tranquilamente, a tecnologia vem atrás. Então, primeira coisa, logística. Segunda coisa, política de renda no campo. Terceira coisa, diplomacia. Aqui já vou entrar numa questão delicada, questão da imagem brasileira lá fora hoje, uma imagem totalmente distorcida por erros de comunicação e por erros que acontecem no Brasil, né? E, infelizmente, nós temos alguns problemas a ser resolvidos. Matamento ilegal é um problema,
incêndio criminoso é um problema, invasão de terra é um problema, começo de contrato é um problema. Então, as ilegalidades que não são cometidas por agricultor, isso é importante. O produtor rural brasileiro profissional, ele é legalista por definição. Ele é um cara que respeita a lei, porque não há outra saída. Ele tem que fazer isso, senão ele perde o que ele tem. Então, o produtor rural brasileiro é um homem da lei, uma mulher da lei, defende a lei e é contra desmatamento ilegal, incêndio criminoso, invasão de terra, tudo isso que denigra a nossa imagem lá fora. Felizmente, eu vejo hoje o vice-presidente Hamilton Mourão entrando para valer com o pé firme na questão da Comissão da Amazônia, e a gente, vejam bem, nós exportamos 31% da nossa exportação para a China também. E 92% que nós exportamos foi para a Ásia como continente. Então, de novo, esses mercados, como está aferindo no comecinho, vem crescendo. Então, primeira coisa, logística. Segunda coisa, política de renda. Terceira coisa, diplomacia para acordos comerciais. Quarta coisa, tecnologia. Gente, aqui tem um tema que eu já falei no começo da nossa conversa e que é alucinante. O que vem entrando de tecnologia nova é um tsunami. É um tsunami. E são tantas, tão profundas e tão rápidas, que se a gente não tomar cuidado, fica para trás. Fica para trás. Eu dar um exemplo só para dar uma informação. Eu era ministro e criei a integração lavoura-pecuária. Foi 2005. Faz 15 anos. Milhões de hectares, segundo a Embrapa, com integração lavoura-pecuária. É muito rápido. O produtor rural brasileiro é um investidor nato. Quando ele vê uma coisa interessante acontecendo, ele vai atrás, mete o dinheiro na terra e faz bem feito. E agora vem vindo a tal da digitalização, a conectividade. Daqui a pouco, vai trabalhar máquina agrícola sem operador. Mas no escritório tem um cara no computador lá que entende digitalização, entende conectividade. Então é um processo bastante complexo. Estão vivendo com jovens. Jovens. Você ter uma ideia, isso é o que me preocupa. O Celso, o Regis, para o cooperativismo, vem vindo um papel cada vez maior na questão tecnológica, viu? Aliás, eu vou até fazer uma lembrança para você. Um grupo de empresas criou uma instituição chamada Conectar Agro, a partir do princípio de que no Brasil tem muita área que não tem antena que garanta a conectividade e a digitalização adequada. Então, essa é uma associação de empresas, de máquinas, também na área de informática e tal, chamada Conectar Agro. Já foi criado em novembro do ano passado. Já tem 5 milhões de hectares conectados. E eu tenho discutido com eles, Conectar Agro, é muito importante que as cooperativas, viu, Celso, participem, porque a cooperativa, daqui para frente, o papel dela na difusão da tecnologia é ser cada vez mais importante, ou de inclusão no campo. De novo, logística, tecnologia. Quarto, defesa sanitária. A pandemia mostrou clara. Quiser, nós precisamos ficar de olho nesse negócio, porque a pandemia global de que o Brasil é apto, é capaz de abastecer qualquer país e qualquer produto em qualquer condição. Claro que isso vai gerar um temor em relação ao Brasil. Razão pela qual a acordo do Mercosul Europeia, o pessoal fica inventando não, na verdade, usando informações insignificantes, de uma parcela insignificante do Brasil, para perturbar a grande maioria do produtor brasileiro, que é sustentável, que é competente, que é sério, que é um partido importante no PIB, o agronegócio, mas a classe rural não. A classe rural, todos os fazendeiros somados, valem menos de 6% do PIB. Menos de 6% do PIB. E menos de 10% da população brasileira. Os agricultores legítimos estão aqui. Se você pegar o agronegócio inteiro, dá 16% da população e dá 22% do PIB. Mas a agropecuária somos poucos. Poucas instituições estão estar juntas, somando de maneira articulada, OCB, o CNA, os órgãos de classe específicos por cultura, porque nós precisamos cada vez mais trabalhar a favor de uma agricultura competitiva. Devido agora à reforma tributária, já estão falando em aumentar o imposto da agricultura. Temos que lutar com firmeza para que isso não aconteça. Em suma, organização e comunicação são centrais para o Brasil inteiro. E Mato Grosso do Sul é mais do que, óbvio, um estado extraordinário. Eu tenho aqui uns dados que mostram o que aconteceu com o Mato Grosso do Sul este ano em relação ao ano passado. A produção de soja cresceu 58% no Mato Grosso do Sul.
em relação a 2019. Produção de açúcar, 207%. Só do Mato Grosso do Sul, em relação ao ano passado, o crescimento. É espantoso. O Mato Grosso do Sul já é hoje o segundo maior produtor de carne bovina, quinto de soja, quarto de milho, segundo produtor de produtos florestais e quarto em cana-de-açúcar. É um baita estado, com um povo maravilhoso. Olha, alguém disse na apresentação aí que eu sou amigo do Mato Grosso do Sul. Eu sou amigo de muita gente do Mato Grosso do Sul. Tenho muitos colegas do Mato Grosso do Sul. Tem a Associação de Agrônomos formada em Piracicaba. Eu sou formado em Piracicaba há 55 anos já, gente. Olha, esse ano meu neto foi para Piracicaba. O pai dele foi formado lá. O meu pai foi formado lá. São 4 gerações de agrônomos. Então eu tenho um orgulho enorme de estar no Mato Grosso do Sul encontrando colegas que ajudam a formar um estado maravilhoso. No seu sindicalismo, no seu cooperativismo, na sociedade civil, nas suas universidades. E um governo que tem um homem como Eduardo Riedel tem que ter orgulho mesmo do que está fazendo. Bom, gente, era isso. Tem uma geral do agronegócio brasileiro e algumas pinceladas sobre o Mato Grosso do Sul, porque eu tinha só meia hora para falar, já passei a minha meia hora. Então agora estou à disposição para perguntas. Inês, estou às suas ordens, meu amigo. Ok, ministro. O senhor nos deu uma aula aqui, né? Não foi uma palestra. O repórter que está acompanhando aqui disse que faltou papel para anotar tanta informação que o senhor passou, informações relevantes. E eu quero então compartilhar com os nossos colegas aqui, os nossos parceiros que estão acompanhando essa live também, que devem estar com a língua aí afiada para fazer as perguntas. Vamos começar então pelo sistema FamaSul. O vice-presidente, o Luiz Alberto Moraes Novaes, vai fazer a pergunta direto para o senhor. Assim que ele fizer a pergunta, o senhor já pode responder. Positivo, Ginês, muito obrigado. Se me permite, Ginês, eu vou só rapidamente fazer um cumprimento aqui aos outros participantes, porque eu cumprimentei só você no início, eu achei que a gente ia ter uma segunda oportunidade, errei, me desculpe, mas eu quero cumprimentar muito rapidamente o Celso Regis, nosso presidente da OCB, agradecer a sempre parceria entre a OCB e FamaSul aqui no Mato Grosso do Sul, cumprimentar o Luciano, o Luiz Antônio do Grupo Automaster, o Reginaldo Silva também da Unigran, e cumprimentar nosso secretário de Governo e Gestão Estratégica aqui de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, né, que tem uma competência reconhecida aí na gestão do bem público, né, e dá os seus exemplos em casa, né? Quem conhece aí a capacidade de empreendimento do Eduardo Riedel sabe que a gente está falando de uma pessoa extremamente competente aí, que tem grandes contribuições, né, para o bem de todos aí, né? E, logicamente, cumprimentando, então, o nosso ministro, Roberto Rodrigues. Ministro, é um prazer enorme estar participando dessa live junto com o senhor, né? Nós tivemos aí o prazer de estar ladeando aí nas cadeiras da ADEALC, né? Associação dos Ex-Alunos da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, e sempre acompanhei, né, quando o senhor recebeu aí como primeiro titular da Cátedra Luiz de Queiroz, né? É uma cadeira que só recebe quem ensina e ensina bem, né, e o senhor sempre nos ensinou, né? Então é um enorme prazer estar junto aqui do senhor nessa live. E aí vamos fazer uma pergunta aqui, que antes de tudo, né, a gente, se nós todos tivéssemos bola de cristal, seria muito fácil, né? Então é uma pergunta para entender o sentimento de cada um, né? Não existe uma resposta objetiva para isso, mas a gente vive um momento interessante do agro, né? Que a gente está vendo aí o aumento da demanda, consequentemente o aumento dos preços, e a experiência nos mostra também, né, que quando os preços dos nossos produtos, os produtos que a gente produz, aumentam, logo na sequência a gente tem também um aumento do custo de produção, né? E isso nos deixa bastante preocupado, porque como todos os mercados são cíclicos, né, quando os preços dos produtos sobem, o custo sobe, depois o preço abaixa, mas o nosso custo de produção não abaixa, né? Então, isso nos deixa numa situação aí de certo desconforto, apesar do bom momento que a gente vive, né? Nós temos um pós-pandemia aí, o que será que pode acontecer, né? Essa é uma pergunta que eu emendaria com outro assunto que o senhor falou aí, que é a questão logística, né? A questão de competitividade. Agora eu vou um pouquinho mais aqui no Mato Grosso do Sul, né? Porque nós estamos, eu lembro quando eu era criança, que todos falavam que Mato Grosso do Sul estava muito bem posicionado porque estava perto de São Paulo e estava perto do mercado consumidor.
e a gente assistiu aí nesses últimos 30 anos o norte se desenvolver muito bem, né? O agro no norte se desenvolver muito bem, e uma saída, então, verdadeiramente para os mercados consumidores aí, para o hemisfério norte. Então, é uma preocupação que a gente tem. O Mato Grosso do Sul continuará sempre com uma boa competitividade, apesar de estar mais ou menos aí no meio do caminho, né, entre as saídas aí pelos portos do estado de São Paulo e o sul do país e os portos do norte. A gente sabe que temos aí investimentos aí muito positivos, né, tanto aqui no estado do Mato Grosso do Sul, através dos rios, né, e também o governo federal falando muito aí nas ferrovias. Então, a gente acredita muito nisso. Gostaria de entender um pouco aí o sentimento do nosso professor aí, ministro Roberto Rodrigues, com relação a essas duas questões, né? Custo de produção e a nossa competitividade relacionada à logística. Obrigado pela pergunta. Eu costumo fazer uma imagem, eu faço assim, vamos imaginar um morro. Imagina um morro, uma subida e uma descida. Imagina um trem subindo o morro. Você falou, Luiz, a locomotiva é o preço do produto agrícola. Quando o preço vai subindo, os insumos, que são os vagões, sobem atrás. Adubo, defensivo, semente, crédito, mão de obra, tudo sobe para aproveitar o preço agrícola. Todo mundo ganha junto com a agricultura. A vida é assim, não estou fazendo nenhuma crítica, a vida é assim. Então o trem vai subindo. O preço agrícola vai subindo, vai subindo. Quando o mercado equilibra entre oferta e demanda, chega no pico do morro. Aí a locomotiva começa a descer, mas os preços estão subindo ainda, os custos estão subindo ainda. É o que você falou aí, quando dá o desencontro, né? Em que os preços começam a despencar, mas os custos ainda não caíram. E entre eles, tem um custo central, que é o câmbio, né? O Delfim Neto, que uma vez fez uma frase inesquecível para mim, falou: câmbio é uma invenção do diabo para desmoralizar economista. É mais ou menos por aí mesmo. Agora, você vê, nós estamos com um câmbio hoje 5,3, 5,4, 5,5, né? Mas tem gente dizendo que esse negócio se sustenta o ano que vem. Então, nós vamos chegar a 5 até menos de 5. Então, veja, nós estamos colhendo uma safra agora com um câmbio muito bom, os preços subiram bastante, uma remuneração muito boa, mas estamos plantando uma safra com esse câmbio. Nós colhemos essa safra com o câmbio vindo sendo menor no ano que vem, vai ser uma vez outro problema. Eu vivi isso, Luiz, exatamente isso, em 2004 para 2005. Não sei se você se lembra, assumi o Ministério da Agricultura em 2003, 2004. 2004 começou a cair o câmbio e os preços começaram a despencar. Mas os custos ainda continuavam subindo pela mesma razão do trenzinho. A locomotiva já tinha descido, mas os vagões estavam subindo ainda. E eu fiz um discurso, me lembro bem do discurso, fiz lá em Porto Alegre, na Expo Inter, falando, gente, cuidado, virou a curva. Vamos tomar cuidado, porque o câmbio pode mexer muito e tal. E acharam ruim que eu falei isso lá, porque ministro não pode ter pessimismo. Não é pessimismo, é um realismo. Está falando uma coisa importante aí. Nós temos que olhar bastante a próxima safra, dar o passo do tamanho da perna, porque se o câmbio cair muito, você tem toda a razão. A locomotiva vai baixar e os vagões estarão subindo ainda. Então eu acho que é importante tomar cuidado. Não vejo, assim, razões para temer. Por quê? Porque a demanda continua aquecida lá fora. A China continua comprando, a Ásia continua comprando, o Oriente Médio, os países árabes, mas pode haver, em relação a nós, algum tipo de boicote por causa dessas bobagens que falam contra nós por aí fora, que é tudo forçado. É uma coisa muito forçada. Bom, dizendo que vai depender fundamentalmente das reformas que o Congresso tem que fazer, sobretudo a tributária, a reforma do Estado, para reduzir a burocracia e a intervenção do Estado no processo e acabar com o privilégio, que o objetivo da reforma do Estado é esse aí, acabar com o privilégio. Mas eu acho, de qualquer forma, Luiz, que o Mato Grosso do Sul realmente é um Estado privilegiado, é quase que um país privilegiado. Seja por causa das questões de navegação que você citou aí, a estrutura que vem melhorando bastante em relação ao que tinha no passado, mas eu acho que Mato Grosso do Sul é um estado que precisava avançar muito na agregação de valor. O Paraná fez isso lá atrás com grande sucesso e, sobretudo, com a participação muito forte das cooperativas agropecuárias, né, que agregaram valor.
Me lembro que eu ia no Paraná, quando eu era presidente da UCB, 85. Dizia, gente, você não pode fazer soja e milho, tem que fazer carne. Transformar isso em carne. Fizeram. Hoje é um negócio espetacular. Eu acho que o Mato Grosso do Sul tinha que entrar nessa linha. Já está entrando, na verdade já tem. Já tem cooperativas fazendo isso no sul do estado com muita competência. Mas eu penso, viu, Luiz, que nós precisávamos trabalhar muito no Mato Grosso do Sul com agregação de valor. E aí com ação pública, privada, somada, para a gente vender não mais commodity, mas produto acabado com mais consistência. Veja o que aconteceu com açúcar esse ano. Mais de 200% a mais do que ano passado. É um produto de meia transformação. Imagine o que você pode fazer com um produto mais bem acabado. Então eu defendo a tese. Claro que a logística é muito boa no Mato Grosso do Sul, pode melhorar muito, mas eu defendo a tese da agregação de valor como uma saída para o Estado. Então, um agricultor moderno, o agricultor do Mato Grosso do Sul é moderno, é competente, ele tem tecnologia, tem gestão. Então precisa agregar valor. Ok, vamos então para a segunda pergunta agora. Nosso segundo participante é o jornalista e apresentador do CBN Agro, o Éder Campos. Éder, a pergunta está contigo, pode perguntar direto. Agricultura, o mais jovem da história, e naquele momento eu conheci Roberto Rodrigues, o qual logo eu me encantei muito com o conhecimento que o Roberto tem do agronegócio. Eu sempre acompanhei a carreira do Roberto, né, exímio falador de francês, por sinal, homem de Cordeirópolis. Bom, Roberto, é importantíssima sobre a produção brasileira, o crescimento do Brasil, mas o que me chama a atenção é o fato de que, entre todas as instituições que você está e você trabalha, a FAO é uma que se destaca pelo fato de lutar contra a fome no mundo. É uma instituição que fala aí sobre a questão de comida no mundo, a necessidade de produção de alimento, não só para a questão mercantil, para a questão econômica, mas também para a alimentação do mundo, quanto à segurança, né, quanto à mitigação da fome. Bom, embora, Roberto, o Brasil tenha se tornado um grande produtor de alimentos de 70, né, da década de 70, 60, agora de importador para grande produtor e vendedor de alimentos, ainda assim a gente vê muitas desigualdades que são contraditórias ao título do Brasil, né, de ser um grande produtor de alimentos. E também muito dissonantes entre os elos da cadeia produtiva e do consumo. Hoje mesmo eu recebi uma nota aqui do CIRAM, Sindicato Rural da Alta Noroeste, né, solicitando que a gente divulgasse aqui o fato de que os frigoríficos, mais uma vez, tentam aí estratégias para desestabilizar o sistema produtivo, em especial a pecuária brasileira, utilizando questões de meio ambiente, né, que os amigos podem procurar aí nas mídias sociais. Mas eu tenho dito, Roberto, em minhas entrevistas, que o setor, além do pensamento mercantilista, capitalista, econômico, nós precisamos elaborar rapidamente um pensamento filosófico, né? E o que eu penso é que nós precisamos ser mais existencialistas na produção, né? Estar mais preocupado com a questão sustentável efetivamente, né? Ou seja, o que produzimos, para quem produzimos, quando produzimos. Quando você pega a economia, você tem lá o pensamento filosófico da economia, e assim da medicina, e assim de outros segmentos que nós temos na sociedade. Agora, eu não sei se eu estou sendo muito romântico em olhar o nosso setor de uma maneira mais existencialista, mais filosófica e menos capitalista. Eu não sei se eu sou romântico, porque eu penso que a existência humana, né, é muito ligada a essa questão de onde vimos, de onde nós viemos, para onde a gente está indo, o que eu estou fazendo aqui, e eu penso que o agro também tem que pensar isso, né? O que produzimos, para quem produzimos e o que estamos produzindo. A pergunta é, você já pensou sobre isso, Roberto? Bom, Éder, em primeiro lugar, prazer em revê-lo, uma alegria reencontrá-lo aqui nesse evento. Você terminou a pergunta já? Eu não estou te ouvindo, não estou te ouvindo. Já. Tá, já terminei a pergunta. Bom, sim, Roberto. Tá. Bom, eu vou dizer uma coisa para você. Se você for romântico, sorte tua, viu? Porque eu também sou. A gente tem que ter romance. Quem não tem romance, não tem alegria de viver. Então, a gente tem que ter alegria de viver para ser feliz e buscar felicidade. E você tem toda a razão. Se você olhar a agricultura, a função da sobrevivência, você já tem
você já tem uma visão extraordinária em relação ao existencialismo que você prega. Eu costumo dizer o seguinte: eu sou agrônomo e agricultor. O resto é consequência disso aí. E eu sou cristão, então eu sempre levo meus alunos na faculdade, muito jovem idealista, cultivar no jovem essa ideia. Olha, gente, nós recebemos a vida como uma dádiva divina. A vida é um presente de Deus. Portanto, é um presente que tem que ser olhado com o máximo de carinho e respeito. Tem que respeitar a vida, a da gente e a dos outros. Então, a vida é um presente de Deus. Mas quem permite que ela continue fluindo é o produtor rural. Faz comida, faz roupa, faz medicamento, faz sapato, faz tudo. Então, o produtor rural é um parceiro de Deus. Deus nos deu a vida. O produtor permite que ela siga em frente. Isso dá uma dimensão romântica? Acho que não é romântica, é uma dimensão mais filosófica, que é a tua palavra, em relação à vida do campo. Então, a nossa função realmente é preservar a vida. Isso é a coisa mais extraordinária que existe. Nem sempre nós conseguimos fazer isso, porque a oferta que nós fazemos é suficiente, mas nem sempre o consumidor tem o recurso para tomar conta daquela oferta e continuar vivo. Então, isso é um papel que transcende a nossa capacidade de resolver problemas. Nosso problema é garantir oferta para todo mundo, mais barata e de maior qualificação possível para todo mundo. Defendendo o meio ambiente, fazendo o que tem que ser feito para preservar o mundo para o futuro. Compete aos segmentos, especialmente ao governo, garantir que os consumidores todos possam ter acesso àquele tipo de produto que você produziu. Então, acho que com isso, Éder, eu respondo a tua pergunta. Já pensei nisso, penso muito nisso. Eu pensei muito quando era jovem, faz muito tempo, quando era menino ainda, 50 anos atrás. Qual é o sentido da vida? O que nós estamos fazendo aqui? Né? E estudei muito isso, perguntei para muita gente muito melhor que eu, mais preparada, gente que tinha ciência na cabeça, filosofia na cabeça, psicologia, gente importante no mundo, e ninguém tinha resposta. O que estão fazendo aqui? Né? Isso é uma coisa que nem Sócrates respondeu, que será um agrônomo de Guariba vai responder esse negócio aí. Então, decidi mudar a pergunta. Eu não sei qual é o sentido da vida, mas quero inverter o processo. Quero dar um sentido à minha vida. Como é que eu dar um sentido à vida? Produzindo o melhor possível, o mais possível, para ser o mais possível de gente, para que tenha mais felicidade no mundo inteiro. Acho que a agricultura tem essa característica, Éder. A agricultura produz felicidade. Ok, ministro. Vamos continuar aqui com a nossa participação dos parceiros. E o próximo a perguntar agora é o presidente do sistema OCB-MS, o Celso Regis. Celso, a palavra está contigo. Primeiro, mais uma vez, repetindo, né? O ministro deu realmente uma aula para nós aí. Mas cumprimentar a todos também aqui, o Éder, né? Grande parceiro aí. O Mandi, o Luiz Alberto, que já foi promovido a pintado errado. Ele não é mais Mandi, não. Aqui, pode perguntar para o Rídio aí. O Luiz Antônio, no grande empresário do Mato Grosso do Sul. O Reginaldo, lá da Unigran. E esse grande parceiro do governo do estado, o Rídio. Vocês escutaram o barulho aí, né? Tem um cachorro latindo aqui em casa. Isso faz parte das questões que são ao vivo, né, Ginês? Mas, ministro, depois dessa pergunta tão filosófica, né? Queria dizer o seguinte: o agro brasileiro, ministro, e no Mato Grosso do Sul não é diferente, passa por um empreendimento, por uma empresa cooperativa. O senhor que conhece muito bem a força da união, a força da cooperação, dentro desta esteira que o senhor falou agora há pouco, de agregar valor, ministro, qual a sua dica, seu recado estratégico para os dirigentes e executivos das cooperativas do agronegócio sul-mato-grossense? Ô Celso, você faz essa pergunta para mim porque você tem a resposta, você sabe muito mais do que eu. Você sabe o que tem que ser feito. Você é o líder Mato Grosso do Sul, sabe perfeitamente isso aí.
Mas, já que você está falando, vou ter que falar para você o que você já me ensinou. Tem que ter intercooperação. Nós temos que somar os diversos ramos, diversos segmentos, trabalhar junto, né? O crédito com a agricultura com o consumo, para ter agregação de valor. Eu acho que é fundamental as pessoas se preocuparem com isso. Eu tenho falado muito recentemente sobre o tema da tecnologia. Falei rapidamente na nossa conversa aqui sobre esse assunto aí. Mas são O Luiz Antônio de Souza Campos. Luiz, aproveitando que fala mais uma vez boa noite, a pergunta é contigo agora. Boa noite, meu eterno ministro. Estava me lembrando aqui que na década de 90 a gente participou de uma conversa e a sua visão futura foi muito interessante, porque acho que foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar da possibilidade da China realmente ser o grande consumidor de produtos agrícolas. Mas esse processo já foi abordado. Eu queria voltar só um pouco no processo de agregação de valor. Preocupa um pouco a possibilidade de que nós estamos realmente exportando matéria-prima. Eu vejo, por exemplo, aqui no estado, na região de Maracaju, uma indústria de origem chinesa, inclusive trazendo funcionários da China, até para construir, para fazer o processamento de milho, para desenvolver produtos derivados do milho, que tem uma miríade de possibilidades. E a gente não vê muito incentivo sob o ponto de vista de que os empreendedores brasileiros, que existem muitos, façam um esforço, ou se fizer um esforço para realmente a gente conseguir sair do grão de soja, do óleo de soja, que são segunda fase, vamos dizer assim, ou até do açúcar, como você falou, de quase também primário, e algum tipo de incentivo, não tributário, outras coisas, mas de qualquer forma chamar atenção para que se mude o perfil de exportação que nós temos para um perfil um pouco mais sofisticado. Ô, Luiz Antônio, em primeiro lugar, prazer te ver de novo. Uma alegria te encontrar aqui, né, nesse evento mais uma vez. Vou tirar isso aqui que agora queimou, que não está funcionando mais. Está me ouvindo do mesmo jeito? Vocês me ouvem? Me ouve, Luiz Antônio? Está ouvindo? Ouvindo. Acabou a bateria desse troço aqui, ó. Bom, olha, em primeiro lugar, primeiro te ver, um prazer te ver, alegria te ver, alegre aí, sorrindo, isso é uma coisa importante na vida da gente. Olha, eu quero ser muito claro, eu não acho que a gente não deva exportar commodity. Os Estados Unidos é o maior produtor do mundo, os Estados Unidos é o maior produtor do mundo, então não quer dizer que exportar commodity seja ruim. Se a gente for competitivo, exportar commodity. Agora mesmo falando de arroz aí, exportamos arroz. O arroz é um produto interessante. O arroz é um produto consumido nos seus países de produção. Só 10% do arroz do mundo é comercializado. 90% é consumido internamente. Isso mostra como o câmbio mexe com o mercado de uma forma bastante positiva e produtiva. E, no entanto, não tem problema. O mercado funciona desse jeito aí. Então, eu não acho que exportar commodities seja um problema. Agora, acho, como você, tem que agregar valor. Agregar valor é investimento. Investimento é crédito e alguma forma de apoio institucional. Então, e esse apoio institucional tem que ver com o governo. Vamos deixar claro uma coisa aqui. Vou pegar um tema conhecido, que é café. O Brasil é o maior exportador mundial de café. Quase 30% do café
em grão que o mundo compra é brasileiro, quase 30%. E menos de 3% de café torrado e moído. Ué, que bobagem. Então é fácil. Vamos fazer uma fábrica de café torrado e moído e vamos exportar. Não, não vai funcionar. Por quê? Porque os países que importam o café torrado e moído colocam uma tarifa muito mais alta no café torrado e moído do que no café em grão. Por quê? Para proteger o torrefador lá. Então ele quer fazer isso, ele quer agregar valor lá. E nós queremos agregar valor aqui. Como resolve isso? Com um acordo comercial. Então é o papel do governo negociar com os países a agregação de valor. A China. Falando da China agora, eu lembro que você conversa da China, viemos lá atrás, eu dizia, a China vai ser o grande mercado nosso. E agora vem vindo a Ásia atrás dele aí. Imagina, a Indonésia tem 300 milhões de habitantes. A Indonésia vem vindo atrás da China e a Índia daqui a pouco também. Bom, mas voltando à nossa conversa. A China é o nosso maior importador de soja. E vai ser produtor de milho também. Mas eu quero exportar o frango, o porco, o queijo, com a soja e milho embutido já lá para eles. Mas ele quer comprar o grão, que ele quer embutir lá. Quem está errado? Ninguém está errado. Ele está certo lá e eu estou certo aqui. Como que resolve isso? Negociando. Olha, a China esse ano é 90%, 100% de grão. Ano que vem é 10% de farelo, 90% de grão. Outro ano é 20% de farelo, 80% de grão. Outro ano é 70% de grão, 10% de farelo e 20% de suíno. Tem que ter um acordo comercial que é o governo que faz. Por isso que eu falei lá atrás, da minha exposição, na importância contemporânea da diplomacia. A diplomacia ganhou um peso hoje. Eu, quando criei os adidos agrícolas lá fora, era uma visão já de futuro. Se não tiver gente vendendo, entre aspas, a imagem do Brasil lá fora, vão ficar sempre condenados. O mercado é assim. O mercado não tem bonzinho. O mercado tem que ganhar. Não tem ganhar ou perder. Tem que ganhar ou ganhar ou morrer. Não pode perder. Então, a agregação de valor, o negócio tem dois lados. Primeiro é o governo, que tem que fazer acordos comerciais, e o crédito. E o segundo é o empreendedor brasileiro, que tem que tocar para frente e depois tiver o acordo comercial. Mas aí, precisa ter segurança jurídica. É a mesma coisa. Sem segurança jurídica, os investimentos ficam cada vez mais difíceis. Você não sabe como vai ser o imposto amanhã, como é que vai ser o salário amanhã. Então tem que ter uma segurança jurídica que você ter certeza para investir. Então, eu acho que a agregação de valor é fundamental para o produtor ganhar um pouco mais. Vou dar um número para você aqui, Luiz, que você deve saber. O agronegócio brasileiro representa 22% do PIB nacional. A agropecuária representa 27% de 22%. Ou seja, todas as fazendas brasileiras somadas são 6% do PIB nacional. Só 6%. Onde é que está a grande fatia? 70%. Depois da porteira da fazenda. Na industrialização, embalagem e distribuição. É depois da porteira que está a renda do agronegócio. Então, a única forma de a gente participar dessa outra pedaço que é mais glorioso é agregando valor. E a cooperativa é o grande caminho para isso aí. Tem relação também, mas a cooperativa é o grande caminho para isso. Então, eu não vejo outra chance de melhorar a renda do produtor rural, não seja agregando valor na industrialização, na distribuição, na exportação. Para isso, tem que ter o papel do Estado nos acordos comerciais e no apoio ao crédito e a fatores estratégicos de produção. Vamos continuar aqui, ministro. Só para deixar claro para o senhor, estamos ouvindo perfeitamente. Tá ok? Estamos ouvindo perfeitamente aqui. Eu quero ver se o senhor vai conseguir ouvir a pergunta agora. E quem vai perguntar é o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unigran EAD, o Reginaldo José da Silva. Reginaldo, é contigo. Olá, boa noite. Olá, ministro. Roberto Rodrigues, é uma alegria muito grande poder estar participando desse encontro com vocês e com os demais colegas aqui. Como muitos evidenciaram, aí a gente está tendo aí, como se diz, uma aula assim de rápida, né, a respeito do cenário do agronegócio. Isso é muito importante para nós. Eu acredito, como
eu e os demais colegas aqui, eu sou sul-mato-grossense, tenho muito orgulho desse estado, das pessoas que estão à frente desse estado, trabalhando, gerando riqueza. É um estado pujante, um estado que oferece inúmeras oportunidades dentro do agronegócio e fora dele, enfim, é um estado maravilhoso, né? Obviamente, os demais estados do país também são estados extremamente ricos, mas eu amo o meu Mato Grosso do Sul, né? Amo a região na qual eu moro, a região da Grande Dourados aqui, e a gente fica muito feliz, né, em saber que o nosso estado se destaca e contribui com o agronegócio num todo. Roberto, entre algumas informações que nós temos aqui, que nós temos a produção de carne do Mato Grosso do Sul, só esse ano a gente teve um aumento aí de 9,5%. Isso é um belo, né, número, uma excelente informação para os agropecuaristas do estado, né? Você tem uma agregação de 9,41% em média na produção, é sinal que estamos consumindo, estamos vendendo muito mais lá fora. Enfim, o Brasil num todo é o maior exportador mundial de produtos, isso é fato, né? Então, o volume das exportações do agronegócio, só agora, no primeiro trimestre, nós tivemos um aumento aí na casa de 11%, né? E obviamente, só a China, vamos dizer assim, o crescimento foi em torno aí de 28% em termos de volume e 26% em termos de receita, de faturamento para o nosso agronegócio. Isso é uma coisa fantástica. O que eu quero chegar? É o seguinte, a gente pode fazer uma leitura de que a China, nesse momento de pandemia, né, ou nesse momento que o mundo está atravessando, a gente pode considerar que a China e os demais países é um dos grandes ou é o maior aliado do Brasil em cerca de gerar valor, gerar receita para o agronegócio num todo? Isso falando de Brasil. Professor Eduardo, a resposta é sim. Nesse momento a resposta é sim, né? Aquele salto que eu mostrei de 2000 para 2019 é impressionante. Nós temos de 520 milhões de dólares para 32 bilhões de dólares em 19 anos. É fantástico que a China representou. Agora, é um país poderoso, tem uma estratégia. A China tem estratégia, ela faz uma estratégia e cumpre a estratégia rigorosamente. O que aconteceu lá com a peste suína africana foi uma tragédia. Eles perderam 400 milhões de cabeças de suínos. É uma tragédia, né? Mas estão recompondo isso aí, estão recompondo de uma outra forma. Até recentemente, até a pandemia acontecer, cada chinês tinha lá um chiqueirinho lá na sua casa, o sistema sanitário não era muito crível. Agora não, estão reformando tudo isso aí numa nova baliza sanitária semelhante que nós temos nos países europeus mais envolvidos, igual o Brasil tem também. Então, daqui a 4 anos, a China terá já superado o surgimento da peste suína africana, provavelmente voltará a ser autossuficiente em suínos. Vai precisar de soja, vai precisar de milho para poder tocar para frente essa produção dele. Então, será sempre um país importador relevante. Eu acho que nós temos que trabalhar cada vez mais junto à China para fazer essa transição, um phasing out, de reduzir a matéria-prima e aumentar o produto de valor agregado. Mas é uma conversa complicada que demanda muita aplicação por parte da diplomacia brasileira. Vamos saber essa força de vontade. Eu fui ano passado à China mais uma vez, fui várias vezes à China, mais uma vez, tive uma conversa grande lá com o nosso adido agrícola. Muito bom. E tem uma demanda enorme para ele de importadores chineses interessados em comprar as coisas mais díspares. A China agora, já compra grão, já compra carne, já compra açúcar, né? E agora algodão. É o maior comedor de algodão no Brasil, é a China. Então é um país realmente relevante como mercado para a gente. Ok, ministro, vamos continuar aqui agora. Vamos para o nosso último participante, né? E não menos importante, pelo contrário, o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel. Riedel, fique à vontade. Bom, boa noite, Ginês. Já cumprimentei a todos os meus colegas aqui que participam desse momento. Saudação especial ao nosso ministro. Sempre um prazer ouvi-lo, Roberto. Ginês, se jornalistas aí não anotaram, eu estou com a caneta na mão, o papel, e a aula foi registrada, viu, ministro? E muito bem dada. Parabéns pela sua fala. É sempre muito bom ouvir um pouco a síntese dos cenários que a gente tem vivido. Eu queria, ministro, colocar um pouco, e o senhor colocou de maneira muito clara, né, esse cenário
que o agro brasileiro está vivendo num contexto globalizado. Eu queria passar algumas informações no contexto do Mato Grosso do Sul, que o senhor está muito bem informado também em relação à trajetória do nosso estado, e todos que estão participando dessa live hoje foram protagonistas, né, da construção dessa trajetória. O Celso, o Mandi, a universidade aqui representada pelo professor Reginaldo, o Éder, a imprensa, né, o Luiz Antônio, empresário, todo mundo, de certa forma, participou ativamente desse processo. Nos últimos 15 anos, ministro, aí vamos arremeter aqui a um processo histórico do crescimento do agro brasileiro, que de 2000 para cá, né, teve uma explosão. E nos últimos 15 anos no Mato Grosso do Sul, isso não foi diferente. Mas veio carregado também com uma redução, olha que número interessante, de 40% de pessoas que tinham uma renda beirando a pobreza extrema. Nesse ano de 2020, nós temos 5% da nossa população nessa condição. Então, olhe só o tamanho do impacto de toda essa transformação econômica que nós vivemos. E agregado a isso, nesse processo, e o Celso pode confirmar um pouco isso, nós tivemos uma diversificação dessa nossa matriz de produção. A gente falava muito no binômio soja-boi, aí veio o advento da safrinha, algodão, pecuária de leite crescendo, toda a matriz de produção de florestas plantadas, papel e celulose, as indústrias vieram. Então, além da diversificação, nós tivemos também a industrialização, que talvez seja esse primeiro passo na agregação de valor, que o senhor tão bem colocou como chave para o nosso desenvolvimento. Eu costumo dizer que o Mato Grosso do Sul está sofrendo um termo que não existe, mas eu falo de paranasização, né? Quer dizer, nós estamos enxergando um modelo de produção mais semelhante ao Paraná. As próprias cooperativas, Celso, que vieram para o Estado nos últimos anos de maneira muito intensa e construíram indústrias, não só postos de recebimento para levar o produto, mas transformando grãos em proteína animal. Isso está acontecendo com suíno, isso está acontecendo com aves, isso está acontecendo com o processamento desses grãos, enfim, toda a pecuária leiteira também que cresce, toda essa atividade de agregação, ela tem acontecido. E a pergunta que eu iria falar, o ministro já respondeu, eu vou ter que mudar um pouquinho, porque eu ouvi há 10 anos, ministro, uma pergunta muito interessante, que era aonde o agro não pode errar. E foi feita, na época, por o André Esteves, que todos conhecem, né, um empresário do setor financeiro grande, e ele respondeu assim: deitar em berço esplêndido. Nós não podemos deitar no nosso sucesso. Né? E nós temos, a partir da fala do ministro, 6 grandes blocos de desafios aqui, que é onde a gente não pode errar. Ele traduziu tudo isso em tendo estratégia, né? Na área de logística, seguro crédito, imagem, diplomacia, tecnologia, defesa sanitária, organização e comunicação. Então é perfeita e é aí que nós não podemos errar. E eu queria pegar um ponto específico desse, ministro, para poder avançar. O Estado ele tem buscado ser o mais competitivo possível, né? E nós pegamos os dados e os critérios do Centro de Liderança Pública, o CLP, que nós ranqueamos todo ano, e a partir desses parâmetros nós já somos o 6º estado mais competitivo do Brasil, que para o centro-oeste brasileiro, devido a todas as suas deficiências históricas, principalmente de logística, tem sido um grande resultado. Mas me preocupa um pouco a partir do momento que a gente tem um crescimento enorme do agro, e o senhor colocou como um desafio aqui, e esse momento que nós vivemos de taxa de juros tão reduzida, né, eu ainda não vi um movimento em massa dos agentes, ministro. Secretário, muito obrigado pela pergunta. Eu só queria pedir desculpa para o professor Reginaldo, que eu troquei o nome dele na minha saudação aqui. Como eu estava vendo o secretário Eduardo, troquei o nome do professor Reginaldo, desculpa o meu erro, mas atribuo a velhice. A velhice tem esses problemas, esses deslizes nominatórios aí. Secretário, a sua questão é uma questão realmente importantíssima. Eu diria, de uma forma bastante prosaica, que o nosso problema é um sistema financeiro muito concentrado. Você vai nos Estados Unidos e tem centenas de bancos, né? Na Europa, idem, né? E aqui nós estamos ainda muito concentrados na área financeira, de modo que há uma espécie de grupo pequeno que toma as posições mais ou menos homogêneas e é difícil essas coisas mudarem.
Está mudando. Está mudando, porque com fintechs que vem vindo aí, com novas formas de moedas, isso está mudando. O cooperativo de crédito vem ganhando um papel cada vez mais importante. Você, com o Márcio de Freitas Dino, dizia que o crédito rural brasileiro já tem 20% de cooperativo de crédito. Mas eu acho, secretário, que tem um tema aí, é chato puxar a brasa para a minha sardinha, mas eu criei no Ministério da Agricultura, o senhor se lembra, LCA, o CRA, o CDCA, o CWA, esses papéis já estão ganhando uma dimensão fantástica hoje, o CRA particularmente. Esses papéis hoje já representam mais de metade do volume que financia a safra brasileira, né? Então, eu acho que são temas que estão avançando bastante com a modernização do mercado financeiro brasileiro. O mercado de finanças vai evoluindo. Se eu falar a verdade, com as taxas de juros que está aí, com essa inflação que está aí, nós temos que aproveitar cada vez mais o seguro rural. Um seguro, e digno desse nome, a Tereza Cristina já fez um papel louco, já melhorou, quase triplicou o recurso do seguro rural, para esse ano, vis-à-vis 4 anos atrás. Mas ainda é muito pouco, por razões óbvias. Nós precisamos ter 10 bilhões de reais para o seguro rural, porque aí ele será a alavanca do crédito. E todo mundo vai emprestar ao Brasil. Vem banco de fora emprestar ao Brasil, que tem um seguro rural funcionando adequadamente. Então, eu respondendo a sua pergunta da seguinte forma. Nós precisamos ampliar o mercado financeiro brasileiro, já está acontecendo naturalmente, vem vindo naturalmente, é a visão também do ministro da Economia, Paulo Guedes, e flexibilizar o uso desses papéis novos que dão para o cooperativo de crédito um papel também relevante no financiamento do crédito rural. Mas, o que preocupa mais, secretário, é uma parte da sua fala que é quase que uma tristeza de não termos empreendedores suficientes para tocar essa parada para frente. Temos, secretário, nós temos. É que o Brasil demorou muito para perceber que uma saída liberal é melhor que uma saída estatal. Então, nós estamos aprendendo essa lição agora e os empreendedores brasileiros já estão mudando de posição. Falta realmente resolver as questões macroestratégicas de caráter estrutural, né? As reformas necessárias para que o mercado realmente fique desamarrado para avançar com financiamentos mais adequados. Entendeu a sua pergunta? Uma pergunta complexa. O senhor é um mestre nesse assunto, uma pergunta complexa. Ministro, encerramos as perguntas. Eu quero agradecer aqui em nome do Grupo RCN de Comunicação, da Rádio CBN também, a gentileza, a simpatia e o conhecimento que o senhor nos proporcionou nessa live, nesse RCN CBN em Ação Live 2020. Quero agradecer muito, né, toda essa parte aqui de bastidores que as pessoas acabam não vendo, que é o teste do áudio, que é o teste do vídeo. Às vezes temos problemas na internet, né, o problema do fone que acaba a bateria no momento, mas a nossa missão aqui era trazer esse conhecimento e a gente tem plena consciência que conseguiu. Então, muito obrigado, ministro. Ginês, eu que agradeço a vocês, aos nossos parceiros aqui, todos que me ajudaram nessa conversa, agradeço as questões colocadas e agradeço o Mato Grosso do Sul, esse estado maravilhoso, que é uma locomotiva importante para o agro brasileiro. Muito obrigado a todos e até a próxima. Contem comigo sempre. Obrigado. Ok. Só para deixar claro, estamos com todo mundo na tela aqui agora. Eu quero agradecer também, então, ao vice-presidente do Sistema FamaSul, Luiz Alberto Moraes Novaes, o jornalista e apresentador do CBN Agro, o Éder Campos, o presidente do Sistema OCB-MS, o Celso Regis, o diretor do Grupo Master, o Luiz Antônio de Souza Campos, o coordenador do curso de Ciências Contábeis da Unigran EAD, o Reginaldo José da Silva, e o secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, o Eduardo Riedel. Então, boa noite para todos. Boa noite. Muito obrigado. E só para a gente deixar claro para você, a missão do projeto RCN CBN em Ação 2020 Live continua, tá? Essa foi mais uma edição aí gloriosa, com muito conhecimento, muito debate de alto nível, né? E no dia 20 de outubro, já tem data marcada, 20 de outubro, anote aí, comportamento e a importância da gestão nas organizações do futuro.
quantos desafios as empresas têm pela frente, né? Agora com pós-pandemia, quantas coisas foram reformuladas, repensadas. O tema será debatido pelo médico, empresário e professor Eugênio Mussac. E eu quero agradecer não só aos participantes, mas a você que esteve com a gente, não importa qual plataforma você acompanhou esse debate, se foi pela rádio, se foi pela televisão ou pelas redes sociais. Quero agradecer a todos com muito carinho aí que estão participando pelos canais de transmissão. Lembrando que o Grupo RCN de Comunicação é um dos pioneiros no estado a adotar o conceito Omnichannel, né, que é explorar os perfis e potenciais de comunicação de cada plataforma. A gente entende que cada plataforma é importante e todas elas contribuem para levar a mensagem, levar a informação, seja no rádio, televisão, redes sociais, enfim. Então, muito boa noite, obrigado pela companhia e temos um encontro marcado no próximo evento, nosso dia 20 de outubro. Boa noite, aproveite o restinho de noite. Tchau. CBN em Ação Live 2020. Realização: Grupo RCN de Comunicação e CBN Campo Grande. Patrocínio: São Francisco, uma empresa do Sistema Apvida, Sistema FamaSul, Concessionárias Ford, Automaster e Monza, Hospital Proncor, Sistema OCB-MS e Unigran EAD. Apoio: Fecomércio MS, Senac MS, Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Sebrae MS e Zoom Publicidade.